aqui na Conselho de Telecom. E sou casado, pai de 2 filhos, tenho 35 anos e eu já fiz essa pregação nessa nossa família e nós vamos escutar agora, eu acho que umas 10 vezes. E durante esses dias vocês têm recebido pessoas para pregar aqui em outras cidades, ou até mesmo da paróquia. E como cada pregação, como cada partilha é importante, essa é uma das pregações mais importantes do seminário de vida do Espírito Santo. É importante, foi importante vocês ouvirem a pregação sobre o semeador, sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre salvação, sobre o Senhor de Jesus, mas também é importante vocês ouvirem e terem consciência da importância da pessoa do Espírito Santo. A nossa pregação hoje é sobre o batismo do Espírito Santo, mas que nos remete nada mais, nada menos do que a alma da igreja. A coisa mais importante depois de Jesus Cristo, depois da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, foi a vinda do Espírito Santo sobre a igreja. É por isso que a gente é uma responsabilidade muito grande falar daquilo que dá sentido à nossa experiência de fé. Em eu deixar minha casa, deixar meus filhos, a festa do padroeiro lá na minha cidade, para estar aqui com vocês para falar de algo tão importante e que nós precisamos ser conscientes dessa verdade e dessa importância que é o Espírito Santo de Deus na vida das pessoas hoje, principalmente hoje. Foi o maior acontecimento depois da ressurreição de Jesus, foi a vida do Espírito Santo sobre aqueles homens e aquelas mulheres que estavam reunidos naquele cenário. Porque é com o Espírito Santo que você vai ter força e vir o que vier na vida de vocês, a dificuldade, os problemas, vocês vão continuar firmes, com a fé inabalável. Porque é isso que o Espírito Santo vem trazer para o povo de Deus. E Jesus tinha consciência disso, minha gente. Por isso que ele dizia aos discípulos dele, aos seus apóstolos: é preciso que eu vá para que o prometido venha. O Paráclito venha. O advogado venha para advogar por mim e por vocês. Diante da minha condição de pecador, diante da sua condição de pecador, existe um defensor que é melhor do que Joaquim Barbosa, que é melhor do que o melhor advogado que vocês tinham no disco que apareceu pelas terras de fora. O Consolador. Você que está precisando de consolo, o Espírito Santo é o Consolador. É um advogado. Por mais que o mundo, por mais que as suas atitudes digam a você que você não é digno de entrar na porta dessa igreja, o advogado de Deus, que é o Espírito Santo, lhe dá a graça, amados irmãos, a mim e a você, de adentrar nessa igreja, e acima de tudo adentrar no céu, porque é o papel do Espírito Santo de Deus, da força, da ânimo, da coragem e renovar a esperança de que eu e que você é filho de Deus e é merecedor do céu. Um céu que foi conquistado na cruz por Jesus Cristo. Estão entendendo a dimensão da graça do Espírito Santo na vida daqueles homens e daquelas mulheres que experimentaram ele vir sobre eles quando estavam todos com medo?
embora. Amados, é isso que eu vim falar. Eu deixei a minha casa, deixei a festa do nosso padroeiro São Miguel, lá em Tucurutu, para vir falar dessa importância do batismo do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Não é um novo batismo, não é um novo sacramento, o batismo do Espírito Santo, mas é o renovar de tudo e o despertar de tudo que eu recebi, que vocês receberam quando os seus pais trouxeram vocês para a igreja, quando vocês eram crianças. Quando nós fomos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veio sobre nós uma infinidade de graças, de dons, que nos capacitam a ser cristãos maduros, firmes e inabaláveis na fé e na esperança, como eu disse. Talvez eu tenha sido várias vezes repetitivo hoje em dizer: sermos cristãos firmes e inabaláveis na fé e na esperança. Porque creio que se Deus tem insistido nisso, desde quando eu rezava, é porque nós precisamos. E Ele sabe a necessidade de nós sermos firmes e inabaláveis, perseverantes na fé. Porque o tempo de hoje, amados irmãos, são tempos difíceis. Para nós que somos pais, que somos esposos, para vocês que são jovens que tentam ser jovens, filhos de Deus, caminhando com a igreja. Mas esse Espírito Santo nos dá toda a capacidade, porque está em mim, está em vocês, porque fomos batizados em nome da Santa Escritura. A força está aí. A força está aí. E a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos que aqueles homens estavam todos reunidos, sentados no mesmo lugar. O Espírito Santo desceu sobre eles. E todos ficaram cheios da graça de Deus. E os corações que estavam entristecidos, amados irmãos, foram esquentados por uma alegria que transbordava no semblante, que saíram de dentro das entranhas daquelas almas entristecidas e ganharam ânimos porque eles estavam temerosos e ninguém mais conseguiu tirar a alegria dos filhos de Deus do coração daqueles homens e daquelas mulheres, a ponto de serem crucificados. E aí nasciam mais e mais cristãos, porque foram incendiados, e que nada mais impedia, e que nada mais sufocava aquela alegria, aquela presença de Deus dentro do coração daquelas pessoas. Eu não sei das tristezas, eu não sei os dissabores, eu não sei as inquietações que estão no coração de vocês hoje, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus tem a capacidade de mudar. Porque foi isso que aconteceu com aqueles homens e aquelas mulheres cristãs que estavam naquele lugar, reunidos em oração como nós estamos aqui. E deu um nó. E conduziu aquele povo a ter uma vida diferente. Porque é isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que chamam Ele para estar junto, para estar perto. O Espírito Santo muda, Ele transforma. Ora em línguas, ora. Tem um mundo de pregar, de cantar, de tudo isso, daquilo outro tem. Mas a principal ação, amados irmãos, que o Espírito faz na vida do cristão é a transformação das atitudes. Porque não adianta você cantar bem, não adianta você pregar bem, se você não tiver a mudança de vida, a mudança nas suas atitudes que comprovam que Deus e que Jesus é capaz de transformar o mundo através de mim e através de vocês. Lembra daquela frase daquela freirinha? Irmã, não imagina aquela freirinha.
mas um oceano sem uma gota ele já seria. Vocês já imaginaram? Em outras palavras, ela não quis dizer nada mais nada menos de que se eu sou uma pessoa de Deus, o meu ciclo de amizade já é grande coisa, porque vocês são de vocês, eu sou lá em Curutu, outros cristãos são em outras partes do mundo, e a vida das pessoas começa a ter esperança, porque nas minhas atitudes, lá no ônibus, quando eu ia para o colégio, chegou o Senhor, e como ele era mais velho que eu dei a minha cabeça para ele ensinar, minha gente. Talvez o mundo aqui nem tivesse nenhum interesse, nenhuma importância, mas eu tenho certeza que aquela minha atitude provocou naquele Senhor que talvez fosse todos os dias para aquela faculdade, aquele curso, e nunca ninguém deu a esperança. Deve ter chegado, olha, esse menino é diferente, aquela menina é diferente, porque o Espírito Santo ele nos leva a transformar. E o mundo vai ser diferente a partir do momento que eu me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Nas pequenas coisas, nós vamos chegar nas grandes. Não é, Júlio Gomes? E como você precisa, muito mais agora, com 2 meninos, porque agora que o casamento começa, né? Nessa madrugada, né? Como nós precisamos. Quem é pai sabe quanto é difícil educar hoje. Vai, o problema não é meu tempo, irmão. Você sabe que eu sou falador, né? Como nós precisamos, para cuidar dos nossos filhos, para administrar o nosso casamento, para administrar as situações financeiras da nossa casa, porque até isso o Espírito Santo nos ajuda, com o seu dom de sabedoria, de inteligência. O Espírito Santo não é só para rezar, não. Quando o mundo descobrir, a partir de vocês, o quanto o Espírito Santo pode fazer, através, claro, dessa intimidade com cada um de nós e Ele, o mundo será transformado. Esses dias eu conversava com uma irmãzinha lá da nossa cidade, e ela passando por muita dificuldade financeira, ela comerciante, e um dia ela partilhou comigo que o marido dela ia tentar o suicídio, porque eles são comerciantes e uma crise muito grande no comércio, e acordou para ir rezar, e ele ia se suicidar naquele dia. E eu digo a vocês, amados irmãos, que aquela mulher travou uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, uma vida de oração. Porque o Espírito Santo nos traz essa capacidade de vida de oração. Ele nos dá essa graça. E Deus, Ele foi operando na vida daquele casal, na vida financeira. Porque quando eles começaram a rezar, Deus Ele foi cuidando como um todo o casamento daqueles 2 irmãos. E eu estou na renovação carismática há quase 15 anos. E diante de algumas dificuldades, porque eu também estou rezando nesse processo de uma casa própria, né, com minha esposa. E eu fui conversar com essa mulher. Eu saí da casa dela, minha gente, com minha fé lá em cima, renovada. Porque Deus, Ele se manifesta nessa partilha de fé, nessa partilha de vivência de igreja. Que o Espírito Santo Ele começa a fazer em nós coisas que nós não conseguimos entender. A nossa razão ela não consegue alcançar, porque é sobre-humana, é sobrenatural as graças que Deus tem para realizar em nós através da pessoa do Espírito Santo. Só vai ter sentido a vida de fé de vocês, a minha vida de fé, porque eu preciso me incluir. Se eu chamar esse Espírito Santo, se eu pedir esse Espírito Santo, minha gente, porque não é para os mais santos, não é só para o Papa, não é só para os padres, é para todos nós, Espírito Santo.
ele acabou com o jogo. A única condição para nós recebermos o Espírito Santo é pedir. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Se você não tiver mais nem força de rezar em casa, só diga: vinde Espírito Santo. Se a situação está difícil, vinde Espírito Santo. Se você não souber nem como rezar, só peça: vinde Espírito Santo. E hoje promete: vinde Espírito Santo. E desde que Deus Ele comece a operar na sua vida, nos seus estudos, na educação dos seus filhos, com o dom da ciência, com o dom da sabedoria, com o dom da fortaleza, quando houve o parente seu. Eu nunca vou me esquecer da irmãzinha, daquela família que ela me fez naquele carnaval, Elza, não é Elza? Como foi edificante para mim a gente viver aquela experiência de despedida da sua luta. O Espírito Santo nos dá essa capacidade de aguentar, de compreender, de nos confortar, porque Ele é o Consolador. É para mim, é para vocês. Só para encerrar a pregação, eu queria que vocês abrissem a Bíblia e trouxe a Bíblia. O livro 4 dos Apóstolos. No capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 35. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependei-vos e a cada um de vós seja batizado no nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Palavra do Senhor. Porque a promessa é para nós. A promessa é para mim e é para vocês. Repito várias vezes. Não é só para os mais santos, é para todos. Porque a santidade ela vai chegar quando nós nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E os frutos do Espírito Santo de Deus em nós é a alegria. Mesmo a casa quase caindo, é alegria. É paz, mesmo dentro das dificuldades, mesmo dentro das contas para pagar no final do mês, e a gente sem saber como é que vai ser. É a mansidão. Quando dá vontade de escancarar a boca, né, dizer tantos desafios. É a mansidão, é a paz, é a alegria em nossos corações, os frutos do Espírito Santo em nós. Vocês querem isso na vida de vocês, sim ou não? Sim. Então peça o Espírito Santo de Deus. Porque a promessa é para mim, é para vocês. É para todos aqueles que escutarem de longe o apelo do Senhor, nosso Deus. Amém? Amém.